Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é o 12º vídeo das histórias da Bíblia. No último nós estávamos começando com a história de José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo aos ismaelitas. Eles levaram José para o Egito e venderam ele para o capitão da guarda do faraó, o Potifar. Agora, continuando no capítulo 38 de Gênesis, antes de seguir com a história de José, nós vamos ler sobre Judá, o quarto filho de Jacó. Ele desceu até a casa de um homem de Adulão chamado Ira. Lá conheceu a filha de um cananeu que se chamava Sua e a tomou por mulher. A filha de Sua concebeu e teve um filho chamado Er. Depois, outro filho que Judá colocou o nome de Onã. E mais tarde um terceiro filho chamado Selá. Judá tomou uma mulher chamada Tamar para ser esposa do seu filho mais velho, Er. Só que Er era mau aos olhos de Deus e Deus o matou. Então Judá disse ao seu segundo filho Onã: deita com a mulher do seu falecido irmão e cumpra o seu dever de cunhado, suscitando a descendência dele para que o seu nome não se apague. Esse era um costume comum entre os descendentes de Abraão e acabou sendo escrito na lei de Moisés. Está lá em Deuteronômios 25:5. Quando um irmão morre sem deixar filhos, a esposa dele deve se deitar com o cunhado para que o primogênito dela leve o nome do falecido, mantendo assim o seu nome em Israel. Esse era o costume que depois virou lei. Então, continuando a história, Onã sabia que a descendência não levaria o nome dele. Então, toda vez que ele se deitava com a mulher do falecido irmão, ele tirava antes de ter o orgasmo e derramava o sêmen no chão. E isso foi mal aos olhos do Senhor, e o Senhor acabou matando ele. O Onã estava praticando a contracepção, ele estava evitando filhos. Se tivesse camisinha na época, ele tinha usado uma. Mas a obrigação dele, segundo o costume, era suscitar a descendência do irmão. Muitas vezes essa história do Onã é usada pela igreja para condenar a masturbação. Por isso que na igreja a masturbação é conhecida como onanismo. Mas se você tem dúvidas sobre isso, assista o meu vídeo sobre sexo, onde eu trato desse assunto. Continuando então, Judá disse para sua nora: fique na casa do seu pai e permaneça viúva, até que Selá, o meu filho mais novo, tenha idade suficiente para te dar um filho. Assim, Tamar foi para a casa do pai dela e ficou morando lá. Um tempo depois, a esposa de Judá faleceu, a filha de Sua, o cananeu. Depois que foi consolado da morte da sua esposa, mais tarde Judá foi até Tímna ver os tosqueadores das suas ovelhas. Tamar, que morava lá perto, ficou sabendo, trocou as roupas, tirou as roupas de viúva, vestiu outras roupas e colocou um véu. Foi para a beirada da estrada esperar Judá passar por lá. Quando Judá chegou onde ela estava, ele a confundiu com uma prostituta e falou: venha se deitar comigo. Ele não sabia que ela era sua nora, porque ela estava com o rosto coberto. Então ela lhe perguntou: o que você vai me dar em pagamento? Ele respondeu: eu vou te enviar um cabrito do meu rebanho. Mas ela disse: e o que você vai me dar como garantia antes? Ele perguntou: o que você quer? Ela falou: me dê o selo que está pendurado no seu cordão e o seu cajado. Então ele entregou para ela e pôs-se deitar com a Tamar. Depois ele se levantou e foi embora, mas Tamar engravidou. Mais tarde ele mandou Adulão levar o cabrito em pagamento para a prostituta. Quando ele chegou lá procurando, eles falaram: não, aqui não tem nenhuma prostituta. E ele voltou contando para Judá que não tinha encontrado. Judá falou: então deixa ela ficar com o penhor que pediu. 3 meses depois, os homens de Tímna mandaram um recado para Judá: Tamar, sua nora, adulterou. Ele ficou bem zangado e disse: tirem ela para fora, e deu um fim na Tamar. Mas antes ela enviou para o Judá o seu cordão com o selo e o cajado, dizendo: estes pertencem ao homem pai do meu filho. Quando recebeu a notícia, Judá disse: ela é mais justa do que eu, porque eu não dei o meu filho mais novo para ela. Mas nunca mais teve relações com o Tamar. Ela teve gêmeos. Na hora de dar à luz, o primeiro colocou a mão para fora, a parteira amarrou um cordão de escarlata nele, mas ele voltou e nasceu o outro.
Esse primogênito recebeu o nome de Pérez e o segundo recebeu o nome de Zerá. E aqui termina essa história de Judá. Quando a gente vê algumas dessas histórias na Bíblia, nós ficamos perguntando, puxa, mas por que será que tem uma história dessa, né? Qual a relevância? É claro que além das lições, dos relatos históricos e dos costumes que nós aprendemos, essa história ainda tem um detalhe muito importante, porque quando nós vamos ler sobre o rei Davi e a sua descendência, nós descobrimos que ele veio da descendência de Pérez, filho de Tamar com Judá. E na árvore genealógica de Jesus, nós encontramos também o nome de Pérez. Voltando agora para a história de José, no capítulo 39 de Gênesis. Ele foi levado até o Egito, comprado pelo capitão da guarda do faraó Potifar. E aí, muito interessante, que no versículo 2 fala que o Senhor estava com José e ele o tornou próspero. Para a gente é um pouco complicado entender essa situação. O sujeito foi vendido como escravo, mas mesmo assim o Senhor estava com ele e o tornou próspero. Na verdade, tudo o que ele fazia, o Senhor abençoava. E o Potifar percebeu isso, então acabou colocando José como mordomo da casa e colocou tudo debaixo da sua responsabilidade. Fala aqui que o Senhor abençoou o Potifar por causa de José. E ele, o Potifar, não sabia de nada que se passava na sua casa, a não ser o pão que ele comia. No versículo 6 fala que José era formoso de porte e de semblante, só que isso trouxe um problema para ele, porque a mulher do Potifar colocou os olhos em José e falou com ele, deita comigo. Mas José recusou e disse, quando meu senhor não está em casa, ele não se preocupa com nada, colocou tudo debaixo da minha mão e me entregou tudo, não me vedou nada a não ser você. Como eu posso fazer um mal tão grande como esse e pecar contra Deus? Mas a mulher do Potifar insistia com José todos os dias e ele se desviava dela. Até que um dia ele chegou em casa para fazer suas obrigações e eles estavam sozinhos. Ela pegou ele pela capa e falou, deita agora comigo. Ele fugiu, largando a capa na mão dela. Quando ela viu que ele largou a capa, ela chamou os outros servos e disse, esse homem hebreu que o meu marido trouxe tentou me forçar a deitar com ele, mas eu gritei e ele fugiu. Então, quando o Potifar chegou, ela contou a mesma história para ele e o Potifar ficou muito irado e mandou prender o José e colocá-lo no cárcere onde ficavam os presos do faraó. E aqui no versículo 21 fala que o Senhor estava com ele e estendeu sua benignidade sobre José e ele alcançou graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro, quando viu que Deus abençoava tudo que José fazia, colocou todos os presos sob o cuidado dele. Quer dizer, José agora estava preso, mas o Senhor continuava abençoando ele. Muito legal. E no versículo 23 fala que o Senhor fez ele prosperar em tudo que fazia, dentro da cadeia. E agora, no capítulo 40, fala que certo dia o faraó se indignou contra o padeiro-chefe e o copeiro-chefe e lançou os dois na prisão, onde estava José. O capitão da guarda responsável pela prisão colocou José para cuidar dos dois. E depois de muitos dias que eles estavam lá, uma noite tiveram um sonho. Cada um teve um sonho e acordou bastante perturbado. Quando José foi de manhã cuidar deles, viu que eles estavam perturbados e perguntou, por que vocês estão tristes hoje? Era fácil eles responderem, nós estamos presos, né? Mas eles responderam, nós tivemos um sonho que está nos perturbando e nós não sabemos a interpretação. José respondeu, não pertence a Deus a interpretação dos sonhos? Me conte o sonho. Então o copeiro-chefe contou que tinha sonhado com uma videira diante dele e 3 grandes ramos onde brotavam flores e cachos que produziam uvas bem maduras, e ele estendeu a mão, exprimia as uvas no copo do faraó e servia para o faraó beber. José respondeu, a interpretação é essa, os 3 ramos são 3 dias, daqui a 3 dias o faraó vai te chamar e você vai ser restituído ao seu cargo de copeiro e vai voltar a servir o copo do faraó. Quando você for restaurado à sua posição, lembre-se de mim e fale ao faraó de mim para que ele me tire daqui, porque eu fui
roubado da minha terra e não fiz nada para merecer estar aqui nessa masmorra. Quando o padeiro-chefe viu que a interpretação tinha sido boa, falou: eu também tive um sonho. Sonhei que tinham 3 cestos de pães sobre a minha cabeça e no cesto mais alto os manjares preferidos do faraó, mas as aves vinham e ficavam comendo do cesto. José respondeu: a interpretação é essa: em 3 dias o faraó vai te chamar e vai mandar te pendurar e você vai ser morto. E as aves vão comer a sua carne. Então, no 3º dia, conforme a interpretação do sonho, foi o aniversário do faraó, ele mandou chamar o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Restaurou o copeiro-chefe à sua posição e mandou enforcar o padeiro. Só que o copeiro-chefe não se lembrou de José. E ele continuou na prisão. Então, no capítulo 41, depois de passados 2 anos inteiros que José estava na prisão, certa noite o faraó teve um sonho. Ele sonhou que estava na beirada do rio Nilo e 7 vacas gordas e saudáveis saíram do Nilo e começaram a pastar na margem. E aí, de repente, 7 vacas magras e feias saíram do rio e comeram as vacas gordas. O faraó acordou assustado, mas depois acabou dormindo de novo. E teve outro sonho. Sonhou que estava olhando o campo e brotaram 7 espigas gordas e cheias. Mas logo depois brotaram 7 espigas feias e secas, e essas espigas secas comeram as espigas cheias e boas. E o faraó acordou assustado novamente. De manhã mandou chamar todos os adivinhos e magos, pedindo que eles dessem a interpretação a ele. Mas ninguém conseguiu. Então o copeiro-chefe se lembrou e disse ao faraó: das minhas faltas me lembro hoje. Quando o faraó estava irritado comigo e com o padeiro-chefe, nos lançou na prisão, certa noite nós tivemos um sonho cada um e ficamos muito perturbados. Tinha um rapaz hebreu na prisão conosco e ele deu a interpretação dos nossos sonhos. E conforme a interpretação aconteceu, eu fui restaurado à minha posição e o padeiro foi enforcado. Então o faraó mandou buscar José rapidamente na prisão. Deram um banho nele, fizeram a barba, trocaram de roupa, apresentaram ao faraó. E ele disse: tive um sonho que me perturbou demais, pedi a interpretação para os magos e adivinhos e ninguém conseguiu me dar. Mas ouvi dizer que você pode interpretar os sonhos. José respondeu: isso não está em mim, mas é Deus quem vai dar a resposta de paz para o faraó. Essa é uma questão muito interessante para todo cristão, que tem que ser considerada, porque toda vez que você tiver um dom ou uma habilidade que te permite realizar as coisas com excelência, você tem que reconhecer que essa habilidade e esse dom vem de Deus. Se você reconhece, Ele pode usar sua habilidade e seu dom ainda muito mais. Como diz em Tiago 1,17, toda boa dádiva e dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então o faraó disse a José: em meu sonho eu estava à beirada do Nilo e vi subindo 7 vacas gordas e formosas que pastavam à beirada do Nilo. De repente subiram outras 7 vacas feias e magras, tão feias igual eu nunca vi no Egito, e elas vieram e comeram as vacas gordas. E mesmo depois de comer, elas continuavam feias e magras. Então eu acordei. Depois tive um outro sonho. Eu estava no campo vendo 7 espigas cheias e boas crescerem no campo, e de repente outras 7 espigas queimadas e secas cresceram e comeram as espigas boas e cheias. Agora me diga qual a interpretação desse sonho. Então José respondeu ao faraó: o sonho é um só. O que Deus vai fazer, ele revelou ao faraó. As 7 vacas gordas são 7 anos, e as 7 espigas gordas são 7 anos. As 7 vacas magras são 7 anos também, e as 7 espigas feias e secas também. Essa é a palavra que eu disse ao faraó. O que Deus vai fazer, ele revelou ao faraó. Vão haver 7 anos de muita fartura em toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de uma fome tão forte
e tão grande que os 7 anos de fartura vão ser esquecidos. O sonho foi duplicado porque Deus está determinado e se apressa em fazer o que mostrou. Eu recomendo ao faraó que nomeie um homem sábio e entendido e coloque ele sobre toda a terra do Egito, para que ele nomeie administradores sobre a terra e tomem a 5ª parte de tudo o que for produzido nas terras do Egito e guarde durante os 7 anos de fartura, para que haja mantimento em todas as cidades durante os anos de fome. Esse plano pareceu muito bom aos olhos do faraó, e ele disse a todos os oficiais: acaso nós acharíamos algum homem com tanta sabedoria e entendimento e o Espírito de Deus? Como Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como você. Você vai estar sobre toda a minha casa e vai governar todo o meu povo. Somente no trono eu sou maior do que você. Então o faraó tirou o anel da sua mão, colocou na mão de José, fez com que colocassem roupas finas em José e um colar de ouro no seu pescoço, e fez ele subir no carro do faraó, enquanto eles clamavam: ajoelhai-vos. Colocou José sobre toda a terra do Egito. E o faraó disse: eu sou o faraó, porém sem ti ninguém vai levantar a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou José de Zafenate-Peneia e deu a ele como mulher a filha do sacerdote On, a Asenate. José tinha 30 anos de idade quando compareceu perante o faraó. E nos 7 anos de fartura ele percorreu todo o Egito e ajuntou o mantimento em todas as cidades. Aonde tinha um campo, ele fazia um armazém na cidade, perto do campo. Ajuntou tanto trigo na terra do Egito que eles pararam de anotar e de contar por causa da quantidade. Ainda nos tempos de fartura, José teve 2 filhos com Asenate. O primogênito chamou de Manassés e o segundo de Efraim. Então acabou a época de fartura e vieram os anos de fome sobre toda a terra do Egito. Havia fome em toda a terra, mas no Egito havia pão. Então, quando o povo começou a procurar o faraó por comida, ele disse: perguntai a José o que vocês têm que fazer. José abriu os celeiros e vendia a todas as pessoas do Egito. E a fome prevaleceu em toda a terra, e de todos os cantos eles vinham ao Egito comprar comida de José. E por aqui nós paramos a história de José para continuar no próximo vídeo. Eu queria fazer um comentário, porque vocês se lembram que José foi vendido aos ismaelitas com 17 anos, e só com 30 anos ele compareceu perante o faraó. Quer dizer, ele passou 13 anos da vida dele sendo escravo do Potifar e preso no cárcere do faraó. Não foi um tempo muito bacana, mas José se lembrava lá atrás dos sonhos dele na adolescência, de que Deus tinha um plano para a vida dele. Ele não sabia como isso ia acontecer, mas ele continuou firme, fazendo o que ele sabia que tinha que fazer aonde ele estava. E Deus cuidou muito bem. E agora nós acabamos de ver que José se tornou o segundo homem mais poderoso do império mais poderoso da época. O plano de Deus estava começando a se realizar na vida dele. Nós vamos continuar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.